Bem, para dar continuidade à nossa tarde, gostaria de chamar a doutora Ana Carolina Cardoso Figueiredo de Mendes para realizar a próxima palestra. A doutora Ana Carolina vai falar para a gente sobre elastografia por FibroScan. Doutora Ana é professora da UNESA, médica do Serviço de Hepatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem fellow no Hospital de Bujon, na Universidade de Paris. Doutora Ana, por favor, pode proferir sua palestra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, em especial ao meu amigo Betinho, que além de um profissional que eu respeito muito, é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, muita amizade, muita admiração. Esses são os meus conflitos de interesses. Bem, então eu fiquei responsável por falar sobre a elastografia hepática através do FibroScan. Essa elastografia hepática já é conhecida da maioria dos hepatologistas, já que ela já está sendo usada por nós há cerca de 10 anos. Ela utiliza uma combinação de sondas que vai permitir fazer uma avaliação do parênquima hepático, da elasticidade do parênquima hepático, e a gente vai ter um resultado que varia de 1,5 quilopascais, que é a unidade de medida utilizada, até 75 quilopascais, o que vai, através dos estudos, nos permitir estadiar o paciente nos diferentes graus de fibrose, passando desde um fígado normal, de uma avaliação de um fígado considerado normal, por um fígado com comprometimento, e essa alteração da elasticidade, no geral, ela quer dizer a presença de fibrose hepática, chegando até aqueles estágios em que o comprometimento ele é mais avançado, mais importante, o que a gente chama, então, de cirrose. Obviamente, como todo método, é um método que possui suas limitações. Uma das principais limitações desse método são naqueles pacientes com inflamação aguda do fígado, então pacientes com hepatites agudas, seja ela viral, medicamentosa, pacientes com inflamação aguda pode ter o resultado da sua elastografia aumentado. Aqueles pacientes também com colestase extrahepática podem apresentar resultados falsamente aumentados, e com isso a gente estimar que está avaliando a fibrose, mas na verdade o que a gente está vendo é a repercussão dessa colestase, e então o que a gente está avaliando não é fibrose, é colestase, ou então a própria presença de congestão hepática pode prejudicar a avaliação. Então a gente tem que ter cuidado quando pede o exame por causa desses fatores confundidores. Uma das primeiras doenças avaliadas pela elastografia pelo FibroScan foi a infecção viral pelo vírus da hepatite C. Esses foram os dois principais estudos publicados, os dois primeiros estudos publicados, e que determinaram muito do que é feito, muito de como é avaliado os pacientes com hepatite C hoje. Então, é esse estudo do Casterra, que foi feito com pacientes com hepatite crônica C, e quase que simultaneamente foi publicado esse estudo da Marianne Ziol no Hepatology, também em 2015. E como vocês podem ver, ele tem uma acurácia boa. Esse slide é um slide super antigo, mas que mostra que ele tem uma boa acurácia para o diagnóstico de fibrose significativa e muito melhor para o diagnóstico de fibrose avançada e cirrose. Os pontos de corte comumente utilizados na literatura são os que foram definidos pelo Casterra, com esse ponto de corte para cirrose de 12,5. O estudo da Marianne Ziol, ele fala num ponto de corte mais alto, de 14,6, mas no geral a maior parte dos estudos utiliza esses pontos de corte aqui mostrados para o diagnóstico de fibrose significativa, avançada e cirrose. Mas hoje, a grande maioria dos pacientes com hepatite C que chega nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios, são de pacientes já tratados, seja com DAA, ou seja ainda da época anterior do interferon, e esse é um dos estudos mais recentes publicados com biópsia hepática em pacientes com vírus C que responderam ao tratamento, e nesse caso com DAA. Eles fizeram uma comparação do resultado encontrado pela elastografia pelo FibroScan e também com o resultado encontrado na biópsia hepática pré e pós-tratamento, e ele fala com a análise da morfometria feita nesses pacientes, embora seja um N bem pequeno, como vocês podem ver aqui, de 15 pacientes em regressão da fibrose. Regressão ou não, porque algumas pessoas não acreditam efetivamente que possa haver regressão nesses casos, o que é importante dizer é que nesses pacientes pós-tratamento, os pontos de corte utilizados por nós, aqueles do Casterra que eu mostrei, ou da Marianne Ziol, eles não são seguros
para serem utilizados, porque a gente ainda não sabe o quanto esses pontos significam no paciente curado. Alguns estudos também falam que há uma importante regressão nos pacientes com hepatite C da fibrose pericinusoidal e que isso poderia ter um impacto nas quedas tão significativas que são vistas no pós-tratamento nos pacientes com vírus C na elastografia. Fato dessa regressão se dá pela regressão da fibrose pericinusoidal ou não, é importante então lembrar que aqueles pacientes que têm diagnóstico de fibrose avançada e cirrose devem sim continuar sendo seguidos, sendo avaliados, sendo revistos semestralmente, principalmente pela questão do risco de carcinoma hepatocelular, independente do resultado da elastografia hepática. Uma segunda doença que foi avaliada pela elastografia, pelo FibroScan, foi a hepatite crônica B. Durante muito tempo se acreditou que a gente não poderia avaliar esses pacientes através do FibroScan por causa do flare de transaminases. Nesse estudo publicado em 2011, do qual o Betinho também fez parte desse estudo, a gente fez uma avaliação dos pacientes com doença pelo vírus C e vírus B, e nós vimos que se você respeitar um limite de 5 vezes o limite das transaminases até 5 vezes o limite superior da normalidade, que o desempenho da elastografia pelo FibroScan é bastante semelhante nesses dois grupos de pacientes, tanto no vírus B quanto a gente já sabia no vírus C. Os pontos de corte mais utilizados na literatura ocidental de estudos de vírus B são os pontos de corte definidos pelo professor Patrick Marcelin, que vai fazer hoje a abertura do congresso mais tarde. São esses pontos de corte para fibrose significativa, fibrose avançada e cirrose. Entretanto, apesar de serem pontos de corte muito utilizados, no guideline do ISO, publicado em 2015, que foi publicado em conjunto com a Sociedade Latino-Americana, eles levaram em consideração um estudo publicado pelo CHAM posteriormente, em que você leva em consideração o valor das transaminases para fazer a avaliação do paciente com vírus B e considera uma zona cinza. Então, naqueles pacientes com transaminases normais, como vocês podem ver no fluxograma mais à esquerda, você tem valores em que você exclui a presença de fibrose significativa, já os resultados seriam considerados uma zona cinza, e então seria interessante sim biopsiá-los para definir melhor, fazer uma análise melhor da questão histológica do paciente, e resultados acima de 9 você considera que o paciente tem fibrose avançada e vai segui-lo como um paciente com fibrose avançada. Já se o paciente não tiver transaminases normais, mas aqui o que muda é que a gente vai fazer uma avaliação desses pacientes com transaminases até 5 vezes, você vai ter uma zona cinza já com resultados uma zona cinza um pouco mais larga, de 6 a 12, e aí você vai considerar que os pacientes têm doença avançada quando eles têm resultados de elastografia acima de 12. Então, esse é o que o guideline hoje do ISO prega para avaliação dos pacientes com hepatite B. Uma outra doença avaliada através da elastografia hepática, e essa a gente teve mais tempo para avaliá-la, e hoje é o que a gente mais vê na nossa prática, o que a gente mais recebe nos nossos consultórios, são os pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Esse foi o primeiro estudo publicado importante com um N significativo e com biópsia hepática nesse grupo de pacientes. Então, foi esse trabalho do ONG, publicado em 2010, com 246 pacientes. Ele estabeleceu alguns pontos de corte a serem utilizados. A gente pode ver que um dos pontos sugeridos para fibrose avançada é acima de 9,6, mas que ele considera os pacientes com resultados a partir de 10,3 como cirróticos, mas com um alto valor preditivo negativo e um baixo valor preditivo positivo, só de 46%. E ele sugere, então, um segundo ponto, que é o ponto que a gente mais comumente utiliza, de 20, em que você aí sim teria um valor preditivo positivo próximo a 80%. Nesse mesmo estudo, ele também propôs um fluxograma, como aquele que a gente usa para hepatite crônica B. E esse fluxograma depois foi, digamos assim, aperfeiçoado, utilizando, então, a combinação da elastografia hepática pelo FibroScan com o Neffield, que a Ana apresentou maravilhosamente bem agora há pouco, e então ele faria uma associação do resultado da elastografia hepática menor do que 7,9 e com um Neffield menor que menos 1,455. Nesses casos em que você há esses dois exames com resultados concordantes, você descartaria a presença, então, de fibrose acentuada.
Naqueles pacientes com elastografia superior a 9,6, que é o ponto que ele usa para o diagnóstico de fibrose avançada, e com Neffield maior que 0,676, você confirmaria, então, a presença de fibrose acentuada. E você só biopsiaria os pacientes que caíssem nessa zona de discordância de exames. Sempre o objetivo é minimizar o número de biópsias hepáticas por ser uma doença extremamente prevalente, então que a gente vê um número muito grande de pacientes, e também pela questão por a biópsia hepática ser um exame invasivo e com as suas limitações já discutidas também pela Ana anteriormente. Então, isso depois foi proposto pelo PETA, essa associação de resultados, não só da elastografia, mas com o Neffield em 2014. Quando a gente fala de doença hepática gordurosa, a gente também fala daqueles pacientes que são obesos, que têm sobrepeso, que vão precisar fazer uso do dispositivo XL do aparelho. O aparelho de FibroScan ele pode trabalhar com duas sondas, uma sonda M, em que a maioria dos trabalhos foi feita com ela, esse do ONG que eu acabei de mostrar foi feito com a sonda M, mas um outro estudo com a sonda, então, XL, em que você avalia numa profundidade maior os pacientes. Os pontos de corte mudam nesses pacientes. Então, esse foi o primeiro trabalho publicado com a sonda XL em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. É um trabalho com população asiática e população ocidental, eram 193 pacientes, 116 deles pacientes chineses. Você tem 10% de falha nesses pacientes com doença hepática gordurosa, quando se usa a sonda M, mas essa falha é minimizada quando você passa a usar, então, o probe XL. E o ponto de corte para a fibrose significativa foi usado de 7,2, com um valor preditivo negativo de 89%, e para a fibrose grau 3, a gente usa um ponto de corte maior que 9,3. Recentemente, agora esse ano, foi publicado um estudo feito pelo nosso grupo lá da UFRJ, em que a gente avaliou os pacientes com ambas as sondas também, a sonda M e a sonda XL, foram 81 pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, e a gente achou um bom desempenho para o diagnóstico de fibrose significativa, tanto com um probe quanto com o outro, não houve diferença entre eles, e foi visto que o ponto de 8,2 seria um ponto interessante como ponto de corte para o diagnóstico de fibrose significativa nessa população de pacientes. Esse estudo faz parte agora de uma meta-análise internacional que vai sair publicada proximamente no Lancet Gastroenterology and Hepatology, uma meta-análise com vários estudos de vários países, e aqui do Brasil, nosso estudo foi incluído nessa meta-análise. Uma outra hepatopatia avaliada também é a avaliação de pacientes com doença hepática alcoólica. Eu peço desculpas, o título ficou erroneamente em inglês, mas é hepatopatia alcoólica. Esse foi um primeiro estudo publicado lá em 2008, em que ele fazia uma avaliação de pontos de corte para fibrose avançada e para cirrose nessa população de pacientes. Uma coisa interessante que a Mônica sempre falava e que a gente tem que realmente lembrar, e uma coisa também citada por nós na nossa diretriz de elastografia, em que todos nós participamos e que vai ser o resultado de um trabalho da Sociedade Brasileira para avaliar os nossos pacientes através de marcadores não invasivos, é que realmente os pacientes com consumo importante de álcool recente podem ter elevação no resultado da elastografia. Então, atenção nesses pacientes quando eles são avaliados. Nem sempre o que a gente está vendo é reflexo da fibrose. Pode ser, como eu mostrei, uma das limitações do método, um fator de inflamação aguda e, com isso, de sobreestimação desse resultado da elastografia. Falando um pouquinho de doença autoimune, e hoje é o tour aqui, a gente tem que falar um pouquinho de cada coisa sendo avaliada, a elastografia também foi utilizada para avaliar pacientes com colangiopatia biliar primária. Esse foi um dos primeiros estudos publicados, não foi o primeiro, mas é um dos primeiros, que é um estudo do grupo do Coppershaw. Ele fez uma avaliação dos pacientes com fibrose significativa, avançada e cirrose, 103 pacientes com vários marcadores não invasivos, e a elastografia pelo FibroScan apresentou um desempenho superior aos outros para esses diagnósticos, sendo que para o diagnóstico de F3 e F4 com uma sensibilidade e especificidade maior do que 90%. Então, ele estabeleceu alguns pontos de corte de 7,1 para F1, 8,8 para F2 e para cirrose de 16,9, são pontos hoje bastante utilizados para o diagnóstico desses pacientes.
Já em CEP a gente tem menos trabalhos, mas esse também do grupo do Cooper-Show é um trabalho com 66 pacientes com colangiopatia, colangite esclerosante primária, e ele comparou a elastografia também com outros marcadores, como ácido hialurônico, APRE, e ela apresentou um desempenho também interessante e foram estabelecidos alguns pontos de corte nessa população. Em hepatopatia autoimune, a gente sabe que é uma questão que é ainda uma das questões em hepatologia em que a gente precisa biopsiar o paciente, muito do diagnóstico e do acompanhamento é feito através da biópsia, mas em 2017 a gente teve esse trabalho publicado, um trabalho asiático, que também mostrou um desempenho interessante nos pacientes com hepatite autoimune para o diagnóstico de fibrose significativa avançada e cirrose. Ele estabeleceu pontos de corte de 6,4 para fibrose significativa, já para cirrose o ponto de corte de 12,5, e vocês podem ver que eles compararam inclusive pacientes com atividade inflamatória presente e com transaminases elevadas, e que os resultados foram bastante semelhantes. Então, mostrando que talvez no acompanhamento a gente não precisa nem em todos os momentos biopsiar esses pacientes, talvez no futuro a gente consiga também fazer o segmento desses pacientes através da biópsia, da elastografia hepática. Esse é também um slide bastante antigo, mas que eu gosto de usar, porque ele foi o primeiro trabalho em que ele correlacionava o resultado da elastografia com algumas das complicações, que é uma coisa que é bastante interessante, porque uma vez que você veja o paciente com diagnóstico de cirrose, a sua avaliação não para aí, você vai começar a pensar em outras coisas nesses pacientes. Então, ele viu que com um valor preditivo negativo, bastante alto, ele conseguia excluir numa população estudada algumas complicações, como a presença de varizes de esôfago, ascite, carcinoma hepatocelular. A gente não está falando que a elastografia vai ser usada para screening dessas complicações, mas saber quais são os pacientes com maior risco. Já no Baveno, em 2015, ele mostrou, inclusive, que dependendo do ponto em que você tenha de resultado da elastografia, você pode excluir a presença de hipertensão porta clinicamente significativa, de acordo com o resultado, e se a combinação do resultado da elastografia for maior que 20, associada à presença de plaquetas menor que 150 mil, você tem uma chance de, dependendo do resultado da elastografia, você tem a chance de não precisar fazer uma endoscopia de screening nos pacientes, porque a chance de varizes esofagianas, ela é muito pequena, de varizes esofagianas com risco de sangramento, ela é muito pequena, menor do que 5%. Então, você só faria de acordo com esses resultados. Um estudo publicado em 2018 pelo Colixia mostrou que, além de tudo, você pode fazer elastografia hepática, mas você pode associar também esse resultado da elastografia hepática com a contagem de plaquetas e fazer, então, nesses pacientes de maior risco, a elastografia esplênica e, de acordo com o resultado, você, então, evitar a realização de biópsia hepática num grande grupo de endoscopia digestiva alta num grande grupo de pacientes. Por último, eu vou falar só do CAP, é um outro dispositivo que a gente tem dentro do aparelho de elastografia pelo FibroScan. O CAP ele permite uma avaliação não invasiva da esteatose hepática. O CAP ele pode ter dois resultados, ele pode ter resultados tanto quando eles são excluir a presença de esteatose, mas incluir, dizer o paciente tem esteatose leve, moderada, esteatose acentuada. Um dos primeiros estudos em que avaliou um grande grupo de pacientes foi esse estudo do Delê Dangan, mais de 4.000 pacientes avaliados, mais de 5.000 exames, quase que um quarto desses pacientes com doença hepática gordurosa, e o que se viu é que o CAP ele está correlacionado com fatores da síndrome metabólica. E, principalmente, quanto mais fatores, maior o resultado encontrado pelo CAP. Uma meta-análise da qual eu tive também a oportunidade de participar, estabeleceu alguns pontos de corte para esteatose leve, esteatose moderada e esteatose acentuada, e o que se viu também nessa meta-análise que diabetes, índice de massa corporal e a etiologia da hepatopatia, elas têm influência significativa no resultado do CAP e que ele deve, então, ser corrigido nesses pacientes. Já um trabalho do nosso grupo
de 2020, ele fez uma análise da presença de esteatose moderada e esteatose acentuada, e a gente viu que o desempenho das sondas é semelhante para o diagnóstico tanto de esteatose moderada quanto de esteatose acentuada. Então, para finalizar, a elastografia ela é um método não invasivo validado para o estadiamento e segmento da fibrose hepática em várias hepatopatias, e em cada hepatopatia os pontos de corte utilizados eles são diferentes. E a sua interpretação deve levar em consideração sempre os fatores confundidores, como inflamação aguda, congestão e colestase. E nos pacientes que apresentarem essas alterações, ela deve ser, então, postergada. Era isso. Obrigada.